Oh, maravilha! Tudo bem, amados? Glória a Deus. Esse é o momento Desce o Cajado, eu sou Alex Santana e que bom ter esse momento para falar contigo. Em momentos de quarentena, de isolamento social, palavras que eu ouvi, li nos livros, isolamento social já é uma coisa mais moderna, eu não tenho lembrança de ter ouvido. Mas de quarentena, sim, já li nos livros e a gente está vivendo esse período no Brasil. Estamos vivendo outros períodos que, de certa forma, me preocupam muito. Na verdade, me preocupam, mas não me assustam. Eu explico por quê. A Bíblia relata sobre os últimos tempos, 2 Timóteo, capítulo 4, depois você pode ler. O apóstolo Paulo também escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, um pouquinho no capítulo 2 também, capítulo 3. Bom, o que a Bíblia relata sobre os finais dos tempos é que o homem seria egocêntrico, ou seja, ele seria egoísta, egocentrista, o ego do homem estaria em alta e os homens cuidariam muito, mas muito bem de si, pouco do seu próximo. Quando a gente lê a Bíblia e quando Jesus simplifica a Bíblia Sagrada, porque perguntaram para Jesus: Bom mestre, como tu entendes as leis? Ou a lei. E Jesus disse: Você conhece o que está escrito, mas eu quero resumir dizendo: toda a lei se resume em duas leis. A primeira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Note, perceba que a lei não é apenas vertical, ela não faz apenas um movimento em direção a Deus, ela faz um movimento horizontal, ou seja, ele está relacionado também com pessoas, seres humanos. Então, o nosso amor a Deus, vertical, também deve ser comparado em pé de igualdade ao nosso amor ao semelhante, ao ponto que o homem se torna egocentrista, egoísta, de chegar num mercado e pegar todos os rolos de papéis higiênicos que estão na prateleira, de chegar ali num depósito de gás e pegar todos os gás que possa pegar, de comprar toda a carne do açougue, independente de saber ou não que outras pessoas iam precisar. Quando os homens fazem isso, e o pior de tudo é que muitos estão fazendo sem condições. Eles compram a prazo, eles pegam no cartão, cada um cuida da sua vida, faz aquilo. Eu estou dizendo apenas uma realidade. E essa preocupação consigo e essa pouca preocupação ou quase nenhuma com o semelhante só demonstra uma coisa: nós estamos muito próximos, estamos muito perto do final dos tempos. Final esse que demonstra o homem egocentrista, mais amantes de si mesmo e dos seus prazeres do que amantes de Deus. E a gente começa a ver essas coisas e perceber que os tempos estão próximos, mas isso também não me dá base para falar besteira, como eu tenho ouvido falar sobre isso. Já é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é outra coisa. Quando a gente relata Apocalipse e fala dos 7 selos que vão se romper, trazendo grandes catástrofes seguidas uma das outras, quando a gente relata em Apocalipse também as 7 trombetas que tocarão e trarão catástrofes seguidas umas das outras. Quando nós falamos de Apocalipse também, lá perto do capítulo 16, 13, 16 mais ou menos, quando fala do derramar das 7 taças da ira de Deus também, serão eventos subsequentes, ou seja, sequenciais, que vão demonstrar um caráter de Deus, de correção, de justiça sobre uma humanidade que rejeitou a Deus, a sua palavra, perseguiu os profetas, matou o Filho de Deus e não quis aceitar o presente de Deus, que era a salvação por meio do seu Filho, visto que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, João capítulo 3, e essa é a condenação para o mundo. E diante de tudo isso que Deus já fez, a humanidade se negou. Então virão 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Mas isso num período específico, em momentos subsequentes, num período em que Deus vai tratar com a humanidade. Dizer aleatoriamente que o que nós estamos vivendo, essa pandemia, por exemplo, o livro de Apocalipse, é uma leviandade, é uma coisa que pode ser que seja, pastor, eu não duvido, mas provavelmente não. Os eventos em Apocalipse não são aleatórios, eles são sequentes, como as pragas do Egito. Quem lê o livro do Êxodo vê que Deus tirou o povo do Egito, o povo que sofria na mão de Faraó, e foram 10 pragas no prazo mais ou menos de um ano. Durante essas 10 pragas, Deus castigou o Egito de maneira sequente, não era uma em cima da outra, ela terminava uma, começava outra e outra de maneira sequencial, da maneira que Deus falou, de maneira organizada. Então, muito importante. Pastor, mas não é o final dos tempos? É o princípio das dores. E aí nós encontramos em Mateus capítulo 24, base para afirmar que haverá
guerras, rumores de guerras, pestes, doenças incuráveis. Aí o amor de muitos se esfriará por causa do aumento da iniquidade, muita gente entristecida. E aí eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Por favor, não deixe adoecer a sua mente, não deixe adoecer a sua cabeça. Cuide da sua cabeça, cuide da sua mente. Não deixe, sabe, que as coisas dessa quarentena que são atípicas, são diferentes, é um hiato na história do Brasil e do mundo, que a gente possa vencer isso, mas num caráter mais de Deus, de uma obra de Deus. É momento do povo de Deus orar, de buscar o Senhor e parar. Para de ficar pensando, sabe, em doença, para de ficar pensando em morte. Vamos começar a pensar em vida. Meu convite para você nesse dia. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia e te faça prosperar.